Fala, seus lindos, tudo bem? Adivinha? Sujeito ao conceito leigo de um Cristo real, sempre no peito feito da rocha eternal, evangelho brutal. Psicopata. Vamos começar. Amém. Fala, meus lindos, minhas lindas. Fala, meu lindo! Minha linda! Tudo bem, mano? Hoje tá muito frio, velho. Não dá, não. Meu Deus do céu. Eu pedi um café. Próxima vez eu vou pedir um café. Tudo bem com vocês? Eu tô bem. Como vocês estão? Enfim. Hoje nós vamos começar nossa leitura bíblica, nossa leitura diária, que vai ser feita a leitura de um capítulo por dia. E sim, eu vou me comprometo a postar um capítulo por dia pra vocês aqui, né? No YouTube e também lá no Insta. Se você tá vendo esse vídeo aqui, se você veio pelo Insta, provavelmente você veio. Assista, se você não assistiu, né? Mas grande parte do que eu vou explicar vai estar aqui. E por isso que nós temos nossas duas biblinhas que vão ajudar nós. Essa bíblia aqui tá acabada. Mas é de 500 anos de reforma, graças a Deus. Obrigado, Elias, tamo junto. E nós temos a nossa King James. Sem mais enrolação, vamos abrir no capítulo 1 de Romanos, tá? E eu vou ler por ela. E diferenças de linguagem, ela também tem estudo, mas eu vou usar muito aquela também, dependendo do lugar onde eu tá. Se não der pra gravar, eu vou usar aquela mesmo. Não dá pra usar King James em qualquer lugar, tá ligado? Então, vamos lá. Romanos 1. E vamos para o prefácio e saudação. Vamos lá. A leitura desse capítulo, prefácio e saudação, onde já tem muita teologia pra gente ver aqui. Saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, entre os quais sois também vós, os chamados por Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós já temos uma breve apresentação de Paulo, esboçando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que é essencial, algo para a fé, que Paulo já está apresentando aqui, que Jesus cumpriu a lei, que é da semente de Davi, que Jesus cumpriu as profecias dos profetas, ele é o Filho de Deus, e que os romanos também são, por meio da cruz, por meio da morte e ressurreição, chamados para serem santos. E você também. No caso dos gentios, nós, que não merecíamos, e recebemos graça e graça de Deus. Vamos para o capítulo não, meu Deus. Versículo 8. O desejo de Paulo de visitar Roma. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada a todo mundo. Pois Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível agora por fim ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus, porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom especial, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos. Muitas vezes eu propus ir até você, mas tenho sido impedido. Tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto a mim, estou pronto para pegar o evangelho também a vós que está em Roma. E é muito bonito ver o amor de Paulo e a devoção de Paulo em se entregar e se debruçar na proposta do evangelho. De, tipo, eu quero estar junto com vocês, eu quero me debruçar, eu quero estar junto com vocês, eu quero estar desdobrado na obra missionária, ministerial e evangelística e poder abraçar e entender o que Jesus Cristo está fazendo aí. A definição do evangelho. Aqui a gente começa a ter um tesouro muito importante, e eu vou chamar esse quadro de Acaso Tesouro, porque é simplesmente a palavra de Deus. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele
a justiça de Deus revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Uma clara menção a Abacuque 2,4. E é algo interessantíssimo porque ele apresenta que ele fala, todo aquele que crê vai poder ver a Deus e é o poder da salvação para todo aquele que crê. O justo viverá pela fé, fazendo menção a escrituras antigas de um profeta chamado Abacuque. A culpa da humanidade. Aqui ele vai entrar na questão da depravação. Depravação. Porque a ira de Deus é revelada no céu contra a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas do seu eterno poder e divindade, que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram engrandecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, seu coração insensato se obscureceu. Estando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, de répteis. Aqui é uma clara menção à idolatria, né? Vocês, mesmo conhecendo a Deus, é a famosa passagem do povo de Israel no deserto, que tá lá, tem um bezerro de ouro, e eles conhecendo a Deus, Deus tendo feito tantas coisas, eles vão lá e esperam Moisés subir um monte, constrói um bezerro e etc. Portanto, Deus os entregou à imundícia por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrar seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas luxúrias uns com os outros, com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas tem prazer naquelas que as fazem. Aqui ele está dando uma breve, terminamos o capítulo 1, amém, Jesus. E aqui ele está dando uma clara perspectiva de depravação total. Ele está falando de queda, ele cita situações que ocorreram em Sodoma e Gomorra, e Deus o entregou o homem às suas próprias concupiscências, entendeu? E o homem foi rejeitando a Deus por própria responsabilidade, 100% responsável por isso. Ele cria imagens, ele adora mais a criação do que o Criador e perdemos de vista a beleza. Perdemos de vista aquilo que nos conectava com Deus. E agora o homem não tem mais perspectiva de salvação e nem de vida. Pois o salário do pecado é a morte, que nós vamos ver mais pra frente, nesse mesmo livro maravilhoso. E agora todas essas coisas são dignas de morte. E se você pega todos esses parâmetros, parecem que se você pratica alguma dessas coisas, você é digno de morte, você provavelmente vai olhar para dentro de si e você vai encontrar alguma dessas características. Vai falar, eu estou morto no pecado. E é o que Paulo quer apresentar aos romanos. Ele diz, não importa para onde vocês corram, não importa para onde vocês escondam, não importa se vocês ficarem parados o dia inteiro na sua cama, ou se vocês se movimentem muito, tentando se esforçar pelas suas obras, vocês uma hora vão encontrar depravação no seu corpo. Uma hora vocês vão encontrar depravação na sua mente. Uma hora vocês vão encontrar depravação nas suas atitudes. Vocês são totalmente depravados e o homem é digno de morte. Agora, já apresentando isso, provavelmente ele vai começar a falar sobre a grandeza e as boas novas que tem daqui pra frente. Mas a primeira coisa que ele quer mostrar nessa carta é depravação total. Você é totalmente depravado. Mas existe uma boa notícia. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Já fica atento para os próximos vídeos. Amanhã tem vídeo de novo sobre o capítulo 2 de Romanos. É nóis. Até amanhã, no caso. Eu não sei como encerrar esse vídeo. Leiam a Bíblia.